no vídeo anterior nós trabalhamos a classificação em cima dessa base de dados aqui, que é o Weather Nominal, né, que ele deu o nome lá de Weather Symbolic. Então nós vimos que tem 5 atributos, certo? Sendo que um deles é a classe. Bom, qual o formato padrão, né, nativo dos arquivos do ECA? Vamos lá, vou abrir, tá, esse arquivo, ou então o formato padrão nativo, é o ARFF, certo? Vou abrir esse arquivo aqui, tá? É um arquivo texto. Então, olha lá, quando a gente viu que apareceu aqui o nome da relação, tá? Que é o header symbolic, foi declarado aqui, ó. As declarações ele sempre usa arroba, né? No caso a palavra-chave relation, né? Que é a base de dados que está usando, e o nome dela. Em seguida, declara cada um dos 5 atributos, tá? Nós vimos lá que, olha lá, Outlook tem 3 valores possíveis, ele já declarou isso aqui, ó. Outlook pode ser sunny, overcast, rainy, certo? Temperatura, né? Pode ser hot, mild, cool, certo? Então declarou todos os atributos, independente de ser classe ou não. A gente viu que a classe no vídeo anterior é play, isso é, se a pessoa vai poder jogar ou não naquele dia ao ar livre, né? Em seguida ele joga os dados, tá? Então quando ele declara lá arroba data, tudo que vier embaixo são dados. Então vocês podem ver, ó, que vai ter para cada instância, né, cada linha, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 informações, 5 dados, né? Um referente ao Outlook, outro referente à temperatura, outro à umidade, outro se está ventando ou não, né? E sim, e yes, no caso aqui, né? No caso, se vai ser possível jogar ou não. Então vai ter várias instâncias. Em arquivos maiores, é claro, isso aqui vai ter uma quantidade muito grande de linhas. Tá? Esse aqui é um exemplo muito didático, então até nisso ele torna fácil da gente entender esse arquivo ARFF. Certo? Sou obrigado a trabalhar com esse formato? Não, de modo algum. Certo? Você pode, inclusive, converter ele, tanto converter ele para algum tipo, quanto abrir, né, para outro tipo de dado. Eu vou mostrar aqui, ó, tem vários formatos possíveis, né, mas um formato muito interessante de se trabalhar é o formato CSV, que é uma de planilha, né? Planilha separada por vírgula. Então, com esse formato aqui, eu consigo abrir tanto em editores de planilha, como Calc, Excel, quanto no ECA. Então, eu vou salvar aqui, só para a gente ver. CSV. Certo? Vou salvar. Ele continua, tá? Continua trabalhando normalmente, embora seja uma planilha. Tá? Eu vou até fechar aqui para a gente abrir de novo. Ó. Vou vir no Explorer, abrir, vou lá no ECA, vou lá no Weather Nominal, olha lá, o Weather Nominal deveria ter, tá, porque ele está mostrando só RFF, né? CSV, ó, tem essa planilha aqui. Vou abrir, tá? Não vai dar diferença nenhuma para o ECA. Qual a vantagem dessa planilha? Ó? Se eu der duplicado aqui na planilha, eu abro num editor de planilhas, né? E trabalho como se fosse uma planilha normal, certo? Então, muitas vezes nas pesquisas, quando você coleta dado, você não vai editar um arquivo RFF, porque ele é bem maçante, né? Embora ele tenha algumas vantagens. Você vai botar em planilha, que é muito mais simples de se trabalhar, certo? No ARFF, agora eu vou abrir um arquivo um pouquinho menos didático, digamos assim. Esse AIRS aqui é em relação a um tipo de planta que ele tem de flor, que ela tem algumas variações, certo? Nesse aqui, o que ele trouxe? Ele já trouxe uma série de informações, que são comentários, né? Então ele vai trazer de onde que foram os dados, onde foi, quem que criou, né? Contato da pessoa que criou, certo? Algumas informações, quem contribuiu, certo? E aí ele vem aqui, já vou no item 5, são informações mais relevantes. Ele tem 150 instâncias, tá? 150 linhas no caso, né? E vai ter 4 atributos numéricos, tá? Que nós vamos ver, já abro a planilha para vocês. E olha lá, os atributos são esses, ó, tá? Da sépala, né, da flor, ele tem o tamanho, né, a largura, o tamanho, certo? Da pétala, a mesma coisa, largura e tamanho. E a classe, certo? Então, ó, 4 atributos numéricos, como eu disse, e
tá? Um atributo preditivo, que vai tentar fazer a predição, né? Na classe, se é dessa espécie íris setosa, íris vesicolor ou íris virgínica, certo? Aqui ele dá um... Então são todas as informações, tá, pessoal? Resumo dos dados, né? Explicação e resumo dos dados. Ele dá um sumário estatístico, né, da porcentagem que cada uma tem, certo? Do tamanho mínimo, tamanho médio, tamanho máximo, certo? Aqui, de fato, ele está declarando, até então aqui era só comentário para a gente entender o que aquela base se propõe, certo? Aqui, então, ele está declarando, tá, os tipos de... os atributos, né? Então altura e largura da sépala, altura e largura da pétala, todos do tipo real, certo? E declarando a classe, tá? Quais o conteúdo, né? Os dados que pode ser guardado nesse atributo classe? O nome de cada uma das espécies, né? E aí vem as medidas das pétalas e das sépalas, e se aquela lá é erisetosa, depois vai ter um monte de versicolor, né? Virgínica. Então ele traz essa base de dados pra gente. Se a gente for abrir lá no ECA, certo? Vou abrir aqui, voltar para a RFF, era Iris, né? Perdão. Olha lá, ele abriu lá 150 instâncias, como prometeu, 4 atributos numéricos que a gente vai utilizar para treinar o algoritmo e a classe, tá? Que tem esses 3 valores possíveis. Note que nessa base de dados ele trouxe 50 de cada para fazer um treinamento do algoritmo, 50 de cada. E aqui nós temos o que? Os valores, tá? Da sépala, por exemplo, aqui ele tem 4.3 valor mínimo, 7.9 valor máximo, a média e desvio padrão. Para quem estuda estatística, desvio padrão é tranquilo, né? Quem não conhece, basta a gente imaginar que é uma média de desvio da média, digamos assim, né? Como os dados estão dispersados em torno da média, melhor falando, certo? E aqui tem a distribuição, né, em relação aos números, que vocês podem ver que as sépalas maiores, elas pertencem ao terceiro grupo, que é o virgínica, né? As intermediárias ao segundo grupo, né, das classes, que é o versicolor, e por fim, tá, as menores pertencem àquele primeiro grupo que é setosa, erisetosa, certo? Então esse vídeo é mais para a gente entender qual que é o formato de arquivo que o ECA trabalha e que tipo de informações que tem lá, certo? No próximo vídeo nós vamos voltar a analisar a classificação de algum banco de dados.